Vamos abrir, irmãos, as nossas Bíblias no Evangelho segundo São Lucas, no capítulo 19. Nós vamos ler os 10 primeiros versículos desse texto, mas antes eu quero ver suas Bíblias. Por favor, levantem aqueles que trouxeram suas Bíblias. Muito bom, nós vamos fazer a nossa divisão, não é? Apesar da maior parte da igreja usar a NBI, a nova versão internacional, há alguns irmãos que mantêm as suas traduções, e eu vou fazer o seguinte: vamos começar a leitura com aqueles irmãos que têm as suas Bíblias nas versões que não são da NVI. Então os irmãos vão começar com o versículo 1, os irmãos da NVI responderão com o versículo 2, depois a mídia vai colocar todo o texto, né, para que a gente faça uma mesma leitura, porque lendo assim sempre fica meio, né, embaraçado. Eu não sei se há alguém com qualquer outra versão que queira vir aqui à frente para nos ajudar, para ser o dirigente dessa leitura. Não sei porque o povo tem um medo de vir aqui na frente, entendeu? Não estou pedindo para pregar, não, é só para ler a Bíblia. Entendeu? Lucas 19, de 1 a 10. A sua Bíblia qual é, Hélio? Versão atualizada. Então, sua família, você está andando usando, você é pastor aqui, auxiliar, não usa a NBI, é? Depois a gente vai conversar. Eu sei que tem. Então, ótimo, Hélio, você vai nos ajudar dirigindo a leitura. Então, os irmãos que têm as outras versões vão seguir a leitura do pastor Hélio. Ele vai começar, os irmãos vão ler juntos com ele, depois os que tiverem... 19, de 1 a 10. E aí os que tiverem a NVI, não é, vão ler comigo, com o pastor, ok? Então, podemos começar? Os irmãos que têm as outras versões, acompanhando a leitura do pastor Hélio. Vamos lá? Entretanto, em Jericó... Espera aí, tem que ler junto com ele. Quem não tem a NVI. Porque a versão é diferente. Não, mas dá para ir junto. Dá para ir junto. Então, tá bom. Os irmãos pentecostais falam tudo juntos ao mesmo tempo. Vamos lá, pessoal. Todo Vamos lá. mundo junto, hein? Entrando em Jericó, atravessando Jesus a cidade... Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Assim correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuraram, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Então lhe disse Jesus: houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. se havia perdido. Amém. Amados e amadas, na história das pessoas, sempre existiram, existem e existirão aquelas pessoas que são pequenas no físico, mas são grandes na alma, no coração. Assim como o oposto também é verdadeiro, isto é, existem pessoas que são grandes fisicamente falando, mas que são muito rasteiras por dentro, muito rasteiras em suas vidas. Então existem pessoas pequenas nos dois sentidos, física e moralmente falando, bem como há pessoas que são grandes nos dois sentidos. O texto que nós lemos, bastante conhecido, nos fala de alguém que era pequeno, inicialmente nos dois sentidos. Alguém que era pequeno física e moralmente, mas que vai se tornar numa grande pessoa em termos espirituais. Zaqueu. Zaqueu era o nome dessa pessoa. Aliás, Zaqueu não era um nome, mas sim um apelido. Seu nome de fato era Zacarias, mas porque era um homem de baixa estatura, então o apelidaram de Zaqueu.
Embora o apelido Zaqueu pudesse ser usado de uma maneira afetuosa, um tipo de tratamento afetuoso, com certeza esse não era o caso deste Zaqueu. Na verdade, as pessoas o chamavam de Zaqueu, no sentido de diminuí-lo, porque esse Zaqueu mencionado no Evangelho era duplamente baixinho. Era baixinho fisicamente falando, talvez tivesse 1,60 m, a se levar em conta algumas tradições, e era baixinho também em termos morais. Naqueles dias, nós sabemos, a Palestina, que ainda não era chamada de Palestina, estava sob o domínio do Império Romano. Os judeus eram vassalos de Roma e isso machucava profundamente, ofendia profundamente a alma judaica. Imaginem então um judeu servindo como funcionário de Roma para cobrar impostos dos judeus para Roma. Este era o caso de Zaqueu. Aos olhos dos judeus, ele era um vende-pátrias. Ele era um lacaio do poder estrangeiro, opressor e pagão. Mas como diríamos nós, os brasileiros, se existíssemos naquela época, miséria pouca é bobagem. Então, além de ser um vende-pátria, Zaqueu também era desonesto. Zaqueu era corrupto. Zaqueu era um ladrão. Ele cobrava impostos além do valor real e ficava com o resto do dinheiro para si mesmo. Ele era um mentiroso. Mentia aos seus patrícios, mentia aos seus patrões, mentia para si mesmo. Nada de novo. Alguém disse que quando a mentira já deu meia volta em torno do mundo, a verdade nem sequer começou a andar. Ah, sim, sem dúvida ele corria grandes e constantes perigos. Ele podia ser morto por judeus nacionalistas, os famosos sicários ou homens do punhal, uma facção da guerrilha judaica relacionada aos zelotes, que sempre que podia executava atos terroristas, normalmente degolando soldados romanos, mas também matando judeus que colaborassem com o poder invasor. Mas ele podia ser morto pelo poder romano. Aliás, embora os romanos soubessem da desonestidade de todos os publicanos, praticamente todos, era uma coisa tão comum os publicanos serem desonestos, quando um determinado governador que existia ali, que governou aquela parte do então a ser chamada de Palestina, descobriu um cobrador de impostos que não era desonesto. Alguém provou que aquele cobrador de impostos, aquele publicano, não era desonesto. Ele mandou erguer uma estátua em homenagem a esse publicano honesto, para os irmãos verem como era raro, né, uma situação dessas. Então, é claro, Roma sabia que Zaqueu também era desonesto, mas precisava ter uma chance, uma oportunidade, né, para pegá-lo em flagra. Mas se um deles fosse flagrado realmente aumentando impostos e ficando com a diferença para si mesmo, ele era preso e morto. Eles, os publicanos, até eram protegidos pela polícia herodiana, mas eram pessoas detestadas até por essa polícia. De qualquer forma, eles achavam que valia a pena fazer o que faziam. Eles tinham dinheiro, eles tinham belas casas, eles tinham bens, eles eram temidos e bajulados. Zaqueu era assim. Ele tinha dinheiro, ele tinha, quem sabe, mais de uma bela casa e ele tinha bens. Ele era temido e era bajulado, mas ele não tinha alegria. Ele tinha muitos bens, mas a verdade é que cada dia que passava na história da sua vida, ele se sentia mais pobre, cada vez mais pobre. Sabe, o publicano tinha de ser uma pessoa bem informada. Ele precisava viver com as antenas ligadas, diríamos, porque qualquer coisa que acontecesse e ameaçasse o seu status quo, precisava ser mudado. Não há dúvida de que Zaqueu já ouvira falar de Jesus. Com certeza eram informações contraditórias, mas o que existia nessas informações, quando se falava de Jesus, era que sempre ele tinha mensagens especiais, alguma coisa especial para dizer às pessoas. Havia mesmo aqueles que diziam que ele tinha o poder de alcançar os corações vazios, as vidas vazias das pessoas, e isso interessava a Zaqueu. A minha vida é vazia, como é que é? O que ele fala
preenche vidas vazias, me interessa um encontro, eu preciso saber mais sobre esse homem. Ele ouvira dizer que esse tal Jesus restaurava a visão de cegos, já fizera surdos ouvirem e mudos falarem. Finalmente ele ouviu algo muito interessante. Ele ouviu dizer que esse tal Jesus estava vindo à sua cidade, ou à vila de Jericó. Intensamente curioso, ele não tardou confirmar tal história e logo percebeu que ela iria acontecer. A pequena cidade de Jericó ficou em alvoroço, porque Jesus ia passar por ela. E Zaqueu sabia que não poderia deixar passar essa oportunidade. Conhecer de perto o tal Jesus, ele haveria de vê-lo, mesmo que nem sequer pudesse se aproximar, mas pelo menos vê-lo e ouvir o que ele teria a dizer e o que fazer. Ele era um publicano, não era bem visto. Como vão me misturar à multidão? Vai ser muito perigoso. As pessoas não gostam de mim, as pessoas poderão se aproveitar dessa aglomeração para me agredir. Quem sabe no meio da multidão haja um sicário que vai me apunhalar. Por dentro Zaqueu estava com medo. Precisava, queria, ansiava encontrar-se com Jesus, mas estava com medo de encontrar Jesus. Poderia até ser verdade, quem sabe, o que se dizia: ninguém consegue fitar os olhos de Jesus sem abaixar logo a cabeça. Esconder-se. Será que isso pode dar certo? Mas ao se esconder, como vou ver Jesus? Principalmente baixinho, como eu sou. De repente ele descobre como pode contornar esses desafios. Descobriu que poderia se esconder mais ou menos e ainda ver Jesus. Então, mesmo sendo um baixinho, poderia fazer as duas coisas: fugir aos olhares diretos do povo e ver a Jesus. E uma árvore serviu de solução. A Bíblia chama de figueira brava ou um sicômoro, como ainda hoje é conhecido no Oriente Médio. Zaqueu queria conhecer então o Cristo que passa. E ele vai conhecer o Cristo que passa. Então o texto diz que Jesus iria passar por ali. Zaqueu não estava suportando mais a vida que estava levando. Já não cabia mais na mente daquele cobrador de impostos, daquele publicano, a ideia então de ouvir o tal Jesus sem poder aproveitar-se dessa oportunidade. Ele sente que precisa ver Jesus. E aí a solução foi esta: vou subir nesta árvore. Como eu disse, o sicômoro é uma espécie de figueira que pode chegar até 13 metros de altura, mas possui galhos fortes e baixos. Em cima daquela árvore, Zaqueu percebia que inevitavelmente acabaria sendo visto por alguns e que isto iria se espalhar. Eu vi o cobrador de imposto, ele está numa árvore, está pendurado lá na árvore, e pensou: o que vão dizer de mim se me verem agora aqui? Mas aí, irmãos, ele tem de tomar uma decisão. Ele se despe do seu orgulho e sobe aquela árvore para encontrar a salvação. Quantos não encontram Jesus porque não tiram a sua roupa do orgulho religioso, não tiram a roupa do orgulho filosófico, não tiram a roupa do orgulho do compromisso de famílias importantes, na qual se tornar um cristão praticante, um cristão preocupado, envolvido com a fé, é se tornar motivo de piadas ou de críticas ou mesmo de deboche, quando não de severas represálias. Só que à medida que Jesus foi se aproximando de Zaqueu, ele começou a descobrir que o que as pessoas poderiam pensar dele já não era mais importante. Ele percebe que ali estava todo momento especial. Ele veria Jesus passando, ele veria o Jesus que passa. Mas é claro, não bastaria para Zaqueu ver o Jesus que passa. Não bastaria para ele contemplar a figura de Jesus. Sim, aquele era o primeiro e grande passo, mas tinha de haver outros. Amigos e amigas, o Senhor Jesus
Sabe, está sempre passando em nossas vidas, está sempre passando nos caminhos das nossas histórias de uma maneira ou de outra. Por exemplo, Jesus está passando hoje aqui, e talvez haja aqui pessoas com vontade de vê-lo com os olhos da alma. O Senhor Jesus pode estar passando pelas ondas da internet e alcançando pessoas que estão nos ouvindo, nos acompanhando nesta oportunidade. Lá do alto daquela espécie de figueira, Zaqueu podia ver que a multidão chegava e apertava, mas que Jesus vinha na frente. E lá vem Jesus e lá está Zaqueu, em cima da árvore, para não perder a chance de vê-lo. De repente, quando Jesus está exatamente embaixo da árvore, no ponto melhor para ser visto, Jesus para. E o Zaqueu, que já conhecera o Jesus que passava, irá agora conhecer o Jesus que para. Ele queria conhecer o Jesus que estava passando, mas vai conhecer também o Jesus que para. Jesus parou. Jesus parou por causa dele, Zaqueu. Sim, senhores, por causa daquele baixinho escondido nas ramas daquela árvore, por causa daquele desonesto trapaceiro. Jesus olhou para cima, parou e olhou para cima. E o texto nos diz isto: quando Jesus chegou àquele lugar, parou e olhou para cima. Sabe, amados, eu considero essa uma das cenas mais bonitas e lindas da Bíblia. Eu a imagino. Jesus parou e achou Zaqueu entre as folhagens e então fixou nele o seu olhar, não de deboche, não de repreensão, não de condenação, mas de carinho, de confiança e de compreensão. Verdade, ali estava um sujeito mau caráter, mas Jesus tinha misericórdia daquele mau caráter, porque na sua alma havia uma busca, havia um desejo de mudança. Por isso Zaqueu conheceu o Jesus que para. E é assim. O Senhor Jesus não quer apenas passar em nossas vidas, Jesus não quer apenas passar em nossas histórias, Ele quer parar em nossas vidas, Ele quer parar em nossas histórias. Não há ninguém aqui em cujas vidas Jesus não esteja disposto a parar por causa dela. Jesus está disposto a parar por causa da sua vida. Que fato maravilhoso na vida de Zaqueu. Ele pôde conhecer Jesus que passava na vida das pessoas, passou na sua vida, também ele agora vai conhecer e conhece o Jesus que para na vida das pessoas, porque Jesus parou por causa dele. E aí ele vai conhecer o Jesus que passa, que para e que fica. O Jesus que fica na vida das pessoas. Zaqueu conheceu o Jesus que fica. O texto diz que Jesus, olhando para cima da árvore, disse a Zaqueu: Zaqueu, desce depressa, porque eu quero ficar hoje em sua casa. Zaqueu já estava sendo observado e, sem dúvida, estava servindo de um espetáculo à parte. Eu tenho certeza que, àquela altura, as pessoas já haviam percebido aquele camarada odiado, detestado pela vila, em cima daquela árvore, numa figura grotesca, um espetáculo. Mas Jesus acabou com o espetáculo. Jesus encerrou o espetáculo. Imaginemos Zaqueu, imaginemos o seu coração batendo forte. Ele não apenas me viu, ele sabe meu nome, pensou Zaqueu rápido, e está me chamando para ir à minha casa. O relato evangélico, irmãos, nos diz que Zaqueu desceu depressa. Deve ter se ralado. Porque descer de uma árvore cheia de galhos e ramas depressa é se candidatar a se ralar. E aí ele nem está aí, nem se preocupou com isso. Foi descendo, quase que escorregando. Sabe, ali Zaqueu começou a crescer. Enquanto ele descia para o chão, ele crescia para Deus.
Zaqueu crescia na alma, Zaqueu crescia no espírito. E aí foi muito mais do que uma estadia na casa de alguém. Porque aí foi a morada de Jesus Cristo na vida de alguém em que Jesus veio morar para sempre. E quando Jesus pode ficar na vida de alguém, acontecem mudanças extraordinárias, maravilhosas. Quando Jesus Cristo habita a minha e a sua vida, tem de acontecer coisas extraordinárias na minha e na sua vida. E aconteceram. Zaqueu deixou de ser desonesto. Zaqueu deixou de ser um defraudador. E Zaqueu, então, deixou de ser um homem triste e vazio. Ah, sim, ele continuou um sujeito baixinho no físico, mas na alma ele se tornou um homem alto. Dizem que depois da morte e da ressurreição de Jesus, Zaqueu saiu pregando em vários lugares junto com o apóstolo Pedro, que veio a se tornar depois no presbítero ou pastor da igreja de Cesareia. Bem, isso pode ser tão somente uma tradição, uma lenda, mas que ele se tornou um grande homem, numa grande alma, num grande coração, porque conheceu Jesus Cristo que veio morar na sua vida. Isso aconteceu. O Jesus que para na nossa vida, o Jesus que fica na nossa vida, com certeza, faz com que Deus se torne uma realidade em nosso dia a dia. Sabe, às vezes eu me pergunto se no céu Zaqueu irá continuar baixinho, depois de receber o seu novo corpo, quando acontecer a ressurreição dos salvos. Bem, eu não creio que nos novos céus e na nova terra nós vamos ter todos o mesmo tamanho. Eu acredito que não. E nem acredito que todos nós vamos ter a mesma cor também não. Viu, Hélio? Você vai ficar moreninho mesmo. Porque é muito bonito. Não tem problema nenhum. Foi Deus que nos criou dessa forma. E virão de todas as tribos, de todas as raças e de todas as nações. Esta palavra de Deus está dizendo isso, que nós manteremos o nosso jeito de ser. O japonês vai vir com aquele olhinhozinho dele. Interessante, porque isso é que é lindo demais, irmãos. Experimentem ir a um congresso internacional nosso, de crentes, né? Porque é coisa muito boa. Eu já tive o privilégio de ir à Aliança Batista, e como é bom ver aquelas pessoas diferentes, de muitos países, falando línguas estranhas, mas no bom sentido, no verdadeiro sentido, que são idiomas, com um jeito de se vestir diferente, com a maneira de cantar toda interessante e com costumes assim extraordinários. Eu sempre lembro aqui, agora não é porque eu estou velho repetindo as coisas não, eu estou falando de propósito. Nessa aliança eu vi uma delegação da Birmânia, hoje chamado Myanmar. Eram 4 irmãos birmanianos ou birmaneses. E eu fui e me apresentei a eles, né? Falei, expliquei que eu era brasileiro. Gente, os 4 me agarraram, me jogaram no alto, e um beijava de cá e o outro beijava de lá, que eu não sabia mais o que fazer. Aí chegou um americano rindo e disse, eles são assim mesmo, tá? Pode observar que o outro que vier falar com eles vão fazer a mesma coisa. Vão jogar para o alto, vão abraçar, vão beijar na cara, no rosto, porque é a prática deles. Eu falei, oh meu Deus do céu, isso é uma coisa muito bonita. Não me conhecem, não sabem quem eu sou, mas me tratavam como se fossem pessoas íntimas da família, porque nós somos realmente da mesma família. Em Cristo Jesus, nós somos da mesma família. Então eu não sei, honestamente, a questão de Zaqueu em termos de tamanho, só sei que ele vai estar lá, já está lá, né, nos aguardando, esperando o dia da ressurreição. Ele agora está com o Senhor Jesus em espírito, aguardando a sua ressurreição, porque um dia ele não só viu Jesus passar, ele não só viu Jesus parar, mas ele deixou Jesus ficar na sua vida e na sua história. Olha, talvez alguém aqui se sinta rasteiro ou rasteira na sua existência. Talvez o que está lhe acontecendo, o que lhe vem acontecendo, está fazendo com que você se sinta muito pequeno, muito pequena. Mas se você quiser perceber Jesus passando em sua vida, mesmo que para isso você tenha de tomar atitudes que não condizem com o seu status, você vai descobrir que Ele, Jesus, pode parar na sua vida e permanecer nela.
Ah, sim, talvez você não se sinta uma pessoa rasteira ou baixa no sentido moral, social, espiritual. Ao contrário, talvez você se veja como uma pessoa alta, elevada em termos de conceitos morais, de filosofia de vida, de religião. Afinal, você é uma pessoa correta e honesta. Você não é o que as pessoas chamam de má pessoa. Cuidado. Que bom que você é assim. Estamos precisando de gente assim, mas cuidado. Porque essa visão própria da sua vida pode impedir que você se torne pequeno e pequena para poder receber Jesus. Se nós não nos tornarmos pequenos para recebermos Jesus Cristo, nós não vamos recebê-lo. É preciso que nós nos façamos pequenos diante dele, porque ele pode então passar por nós, pode até parar, mas não vai ficar com a gente. Sem nos tornarmos pequenos, não há como reconhecermos a grandiosidade do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não há como aceitar que Deus se fez gente na pessoa do Filho e aceitando a morte de Jesus por nossa causa. Essa é uma das grandes causas que impede as pessoas de ficarem pequenas diante de Jesus. Quando a gente diz que a cruz foi por causa dela, por minha causa, não, peraí, eu também não, que isso? Eu sou culpado da cruz, você é culpado da cruz, eu sou culpado da cruz. Jesus morreu na cruz por sua causa, por causa dos seus pecados. Então é preciso afastar de nós essa pretensa grandeza e admitir a cruz foi por minha causa. E quando se faz isso, queridos, se fica pequeno e se sobe na árvore necessária que for, na vida e na história, para poder ver Jesus passar, parar e ficar com a gente. Sem que nos tornemos pequenos, nós jamais poderemos olhar e ver na cruz os sofrimentos de Jesus como inspiração para suportarmos com paciência a dor não merecida que Deus nos permite experimentar, ou tapa que levamos por nada, que Deus deixa que nós levemos sem reclamar e sem revidar. Tornemos nossas as palavras do poeta crente, quando escreveu: fica, Senhor, comigo. A noite é vasta e fria, segura a minha mão até que chegue o dia. Em tua companhia é claro o meu caminho, e eu não quero ficar para sempre sozinho. Não fosse o teu cuidado, e eu por certo estaria abatido e infeliz numa senda de espinho. Fica, Senhor, comigo. O coração da gente é fraco, fraco e pequenino, e bate fortemente ao ruído menor dos prenúncios fatais, das procelas cruéis e rudes temporais. Dá que eu possa sentir, Senhor, eternamente, amparando o meu ser, os teus braços paternais. Fica, Senhor, comigo. A mocidade passa, como a leve espiral escura da fumaça, e a solidão do velho é triste e sem alento. É plena de incerteza e maus pressentimentos. Mas ao teu lado eu terei consolo na desgraça, conforto na miséria e paz no sofrimento. Fica, Senhor, comigo. E os meus olhos sem luz querem também te ver na estrada de Emaús da minha vida, pois só tu és o meu abrigo, meu amigo melhor, meu verdadeiro amigo. Por isso eu te peço, ó bendito Jesus, eu não quero estar só. Fica, Senhor, comigo. Amém. Vamos nesse momento inclinar, irmãos, as nossas cabeças. Enquanto o piano vai tocar uma música, eu gostaria de dar uma oportunidade àqueles que estão ao alcance da nossa voz, os da internet, que estão conosco nesta noite, com esta pergunta: Jesus está na sua vida? Jesus a passou, olhou para você, você correspondeu ao olhar de Jesus e ele entrou na sua vida? Você pode dizer, e você sabe que isso aconteceu, Jesus está com você? Ou talvez você precisa dizer o que esta poesia está pedindo: fica, Senhor, comigo.
Abre o seu coração para Jesus se você ainda não fez. Confesse-o como seu Senhor e Salvador absoluto. Admita que a cruz foi por sua causa, foi por causa dos seus pecados, dos seus erros. E que você precisa se livrar desses pecados, desses erros, precisa ser perdoados neles e só Jesus pode perdoar você. E Ele quer perdoar você. O Espírito Santo de Deus quer ajudar você nessa escolha. Se você ainda não fez, não estou perguntando se você é membro dessa igreja, de outra igreja, ou de alguma outra igreja. Há tantas pessoas hoje na igreja sem Jesus, não convertidas. Jesus está fazendo isso, está passando na vida dessas pessoas, está olhando para essas pessoas, mas não está ficando na vida delas, ainda que elas estejam todos os domingos na igreja. Não se engane, porque isso pode acontecer na sua vida. Mas você sabe se aconteceu ou não, porque você pode olhar para dentro de você e aí você sabe o que você está sentindo. Então, nesse momento, enquanto o hino está tocando, se você ainda não deu sua vida a Jesus, aonde você estiver, nos dê apenas um sinal, para que a gente possa ver aqui na galeria, você na internet, entre em contato com o chat da igreja, nos deixe uma forma, de nós nos comunicarmos. Eu não vou insistir, eu vou parar de falar agora e vou deixar apenas o piano tocar, para que você tome a sua decisão apenas sob a influência do Espírito Santo, e não do pregador, e não da oratória de quem quer que seja. O Anderson acabou de tocar um dos hinos mais conhecidos da nossa enologia. Cristo vai hoje passar. Cristo está passando, mas não deixe Ele passar. Peça para Ele ficar, e Ele quer ficar. Vamos passar então, irmãos, para a parte final do nosso culto.